Meus queridos irmãos, internautas, a paz do Senhor Jesus a todos. Você que pode e que consegue abrir a sua Bíblia aí na sua casa, os irmãos que estão aqui também. Abra comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 22. A minha respeitosa saudação ao pastor Emerson, vice-presidente da igreja, a coordenação nesse campo, na pessoa do irmão Jonas, sua muito digna esposa, os demais líderes, ao meu líder de jovens que me acompanha essa noite, o irmão Ezequiel, que Deus abençoe. Mateus capítulo 22 e versículo de número 14 nos diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou repetir: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Por gentileza, os irmãos que estão aqui podem se assentar. E para que não se perca o ambiente de culto, os irmãos que estão aí nas suas casas, os irmãos também podem estar adorando a Deus e nos acompanhando nessa ministração da palavra. Amém, queridos? Amados, tendo em vista que essa noite sou incumbido de lhes transmitir uma palavra de Deus, eu gostaria de nessa noite, com muito fundamento bíblico e de certa forma, de forma simples, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de algumas características, ou por que não dizer, as maneiras que Deus tem para escolher alguém para exercer o ministério e até mesmo trabalhar na sua obra. E dentro disso nós temos um texto na qual o próprio Cristo vai citar aqueles que o ouvem no capítulo de número 22 e versículo de número 14, dizendo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E você conhece todo o contexto na qual muitos são chamados para sentar-se à mesa, só que alguns se negam, e o dono da festa vai dizer para os seus servos chamarem aqueles que são desprezados e assim por diante. Ele chama também os coxos, ele chama os mancos, ele chama os cegos, e ele vai chamar uma diversidade de pessoas para estar sentado à mesa. E diga-se de passagem, o contexto desse texto é uma classificação de homens que foram chamados antes deles, mas que negligenciaram este chamado e não foram atender quando foram vocacionados e chamados para estar lá. E o que tem isso a ver com os critérios de Deus para ser alguém chamado para uma função, para um trabalho, ou até mesmo para regozijar-se naquilo que nós chamamos de reino de Deus? Essa tarde, meditando um pouquinho nas Sagradas Escrituras, o Espírito de Deus me direcionou a alguns textos, e eu gostaria de falar sobre 4 características embasadas em 4 personagens bíblicos da maneira que Deus deseja que os seus servos estejam. E o primeiro deles, eu gostaria que você, se consegue, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, o capítulo de número 12, Gênesis, o capítulo de número 12 e versículo de número 1 a seguir. O texto vai nos dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e de tua parentela e da terra e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Jefferson, o que tem a ver o texto de Gênesis 12:1 a respeito de uma forma que Deus se agrada de quem Ele chama? Para que você entenda bem, quando Deus passa em revista em nós, quando Deus passa em revista avaliando aqueles que de fato estão dispostos a lhe servir, a primeira coisa que Ele busca é que as pessoas que se dispõem a serem seus servos de fato sejam chamados como Abraão. Aí você diz: como chamado como Abraão, Jefferson? É chamado a ponto de ser obediente na primeira vez que Deus fala com ele. Se você tiver a sua Bíblia em casa, você pode acompanhar o que eu estou dizendo no versículo de número 7, quando diz: e apareceu o Senhor a Abraão. Aqui Deus está aparecendo a segunda vez depois de chamar Abraão pelo seu nome. Mas aqui Deus aparece a Abraão não para chamá-lo uma segunda vez.
Quando Deus aparece a Abraão, Deus chama agora para reafirmar que a atitude de obediência de Abraão resultaria em uma promessa grandiosa. E que promessa é essa? O texto diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão confiou tanto na obediência que ele destinou ao seu Deus, ou ao Deus que ele estava conhecendo, que diz o texto: e ali edificou Abraão um altar, aonde o Senhor havia aparecido. A primeira característica que Deus busca em chamados como Abraão é que sejam obedientes à sua voz. E o que nos falta nesses dias é literalmente jovens, homens, mulheres, adolescentes que sejam de fato obedientes à voz de Deus. É interessante dizer isto porque muitos nesse tempo dizem: Senhor, eis-me aqui. Só que você precisa entender que a obediência leva a uma segunda característica na vida de Abraão. E qual é ela? Que a obediência te levará a uma vida de dependência intensa a Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para todo aquele que diz ser chamado por Deus. Além de ser alguém totalmente obediente, ele precisa ser entregue àquilo que Deus lhe orienta. Diz um pensador cristão a seguinte expressão: se Deus te mandar sentar, não é nem se tem cadeira. E por que é que Deus está dizendo a Abraão agora que ele precisa ter uma vida de dependência? Porque uma vida de obediência daqueles que são chamados como Abraão te dá uma direção sempre para andar por fé e não por vista. Andar por fé e não por vista. Chamo a sua atenção para que você entenda. Deus chama Abraão e diz: se você me obedece, você precisará caminhar por fé e depender de mim, a ponto de que a fé agora vai te condicionar a ser chamado, assim como Abraão foi chamado por Deus de seu amigo. Em Isaías 42:8 diz que Jacó foi seu servo, Isaac foi filho do seu servo e Abraão era o seu amigo. Porque quem é chamado por Deus como Abraão, que anda em obediência, que depende de Deus, porque anda por fé, recebe a condição de ser chamado amigo de Deus. Abraão me chama a atenção por uma série de fatores, mas um deles que é mais ênfase dentro de toda a sua caminhada de fé é quase parecido com a de Enoque. Por quê? Porque Enoque, a única coisa que o texto diz em Gênesis é que Enoque não fez milagre, Enoque não ressuscitou morto, Enoque não andou por cima do mar, Enoque não fez fogo cair do céu. A única coisa que a Bíblia diz sobre Enoque é que Enoque andou com Deus até que não foi mais visto sobre a terra, porque Deus para si tomou. Abraão, apesar dele ser chamado pai da fé, o que mais me chama a atenção em Abraão é: Abraão se torna amigo de Deus. Na geração em que estamos vivendo, falamos muito de Deus como Pai, falamos muito de Deus como Senhor, falamos muito de Deus como soberano, falamos muito de Deus em uma série de características dentro de uma tipologia bíblica. Porém, aqui é literal, quando Deus vem e Ele mesmo dá testemunho dizendo que Abraão é chamado de seu amigo. Deus está procurando para esse tempo não apenas servos, Deus está procurando amigos que Ele possa dar testemunho de conhecimento, de obediência e de dependência de fé. Qual é a segunda característica, ou qual é o segundo homem que eu gostaria de citar dentro de um exemplo bíblico que Deus requer para esse tempo do século 21? Determinados como Josué e Calebe. Números, o capítulo de número 13, e se você tem a sua Bíblia, você vai anotando o que eu estou dizendo. Números, o capítulo de número 13, versículo de número 6, o texto diz assim: e chamou Moisés alguns príncipes das tribos, e entre eles, versículo 6 diz, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Agora o versículo 8 diz: e da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Quem é este Oséias? Oséias nada mais é do que Josué, que posteriormente Moisés muda o seu nome em uma atitude profética. Agora esses dois jovens, Josué e Calebe,
em uma espécie de filtro de 12 príncipes de suas nações ou das suas tribos, se seleciona esses 2 rapazes, e o texto bíblico vai dizer para nós que quando eles aparecem, quando eles estão distintos para serem agora chamados para um ministério de serem espias, agora chama a atenção que eles são chamados e eles são os primeiros a tomarem a frente de liderança de mais 10 jovens que estão vindo atrás. Aí você para e pensa comigo, como pode, em uma missão de espiar a terra, Moisés, em uma atitude totalmente direcionada, chama jovens para isso? Porque Moisés tem uma visão ampla de que o seu ministério está para cessar, o seu ministério está para acabar, mas há uma geração que está vindo aí, que é para seguir seus passos, que é para dar seguimento àquilo que ele começou a fazer. Então ele chama 12 jovens, 12 príncipes, e entre eles Josué e Caleb. Só que o que chama a atenção de Josué e Caleb é que eles espiam a terra, eles voltam e eles vão falar ao povo. Só que quando eles estão voltando com um cacho de uvas que precisa ser carregado por 2 homens, note a grandiosidade da produção que havia na terra de Canaã, e eles estão voltando de novo para aonde estava Israel acampado. O texto diz que os 10 espias anteciparam o seu passo e foram adiante deles e entristeceram o povo. Começaram a dizer: a terra de fato mana leite e mel, a terra é produtiva, a terra é fértil, mas nós perante eles, nós somos apenas gafanhotos, nós não podemos vencê-los porque nós somos pequenos demais para eles. E o texto vai dizer para nós que quando eles chegam e vê o povo com um semblante entristecido, aqui me mostra por que Deus procura jovens como Josué e Caleb. Eles chegam, olham para o povo entristecido, e versículo 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente nós prevaleceremos contra ele. Aqui está uma característica da onde Deus está esperando uma motivação para um povo entristecido. Deus está chamando jovens, homens, mulheres, que de fato tenham sempre em seus lábios uma palavra de motivação, uma palavra de encorajamento. Ontem à noite, enquanto falava com alguns jovens, eu dizia: no tempo em que estamos vivendo um tempo de profetas do caos, profetas de desânimo, profetas que não sabem mais trocar o disco, a não ser falar sobre crise. Mas aqui nesse tempo Deus está chamando Josué e Caleb, dizendo: eu estou esperando jovens que digam: ei, Deus vai mudar essa circunstância, Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar essa trajetória. Porque o povo está todo mundo falando e dizendo de expectativas, cronogramas de governos, que vai entrar em falência, que vai acontecer. Porém Deus vai sim procurar, em meio a tantas palavras de desânimo, um Josuézinho e um Caleb que diga: o Senhor é conosco, nós vamos prevalecer. Deus está procurando a 4ª característica de homens e mulheres que sejam motivadores, que não desanimem porque as coisas estão ruins. Eu sei do que eu estou falando. Às vezes lá no trabalho com a minha irmã, ela chega e ela diz assim: poxa, eu estou desanimado com o que está acontecendo. A minha mãe, no dia de ontem pela manhã, quando ela se acordou, eu fui lá na casa dela, e quando ela se acordou, eu estava sentado conversando com ela. Ela disse assim: meu filho, porque as coisas estão indo de mal a pior. Eu olhei para ela e digo: mãe, profetize de que as coisas vão mudar, profetize de que alguma coisa vai acontecer no mundo espiritual e vai resultar aqui. E ela olhou para mim e ficou me olhando. Eu disse: porque basta de pessoas dizendo que não vai dar, basta, porque uma palavra de desânimo pode causar um desânimo em muitos, mas uma palavra de motivação também pode alavancar o espírito de muitos. Então use a sua boca para ser como Josué e Caleb, motivadores. Qual é a outra característica de homens determinados como eles? São homens que se posicionaram, homens que tiveram uma posição quando todo mundo estava cedendo à crise, homens que estavam cedendo
dizendo, homens que tinham até mesmo mais desenvoltura do que Josué e Caleb, homens que tinham mais poder de influência do que Josué e Caleb, mas eles se posicionaram, se ficaram de pé no meio do povo e disseram, não, se depender de nós, Deus vai nos dar, se depender de nós, nós vamos avançar. Jovem que me ouve esta noite, e me desculpa se eu estou me dirigindo apenas aos jovens, mas eu falo com vocês porque também sou um. Sejamos ousados e posicionados em meio a um povo que está se curvando, em meio a uma geração que está se curvando. Porque fulano disse, porque Beltrano fez, porque Ciclana disse, e Deus está dizendo, não, eu procuro jovens que vão ficar de pé e vão dizer, não vamos se dobrar não, vamos manter a postura, vamos ficar firmes no que fomos chamados, vamos ficar firmes no que fomos vocacionados. Deus está procurando homens que se posicionam em tempo de crise. O que mais Caleb e Josué me ensinam? Vá comigo, se você pode, correndo para o livro de Josué. Corre comigo no livro de Josué, o capítulo de número 14, versículo de número 4, ou melhor dizendo, versículo de número 6, o texto diz assim para nós, que agora, passado já 40 anos de idade, Caleb não é mais o moço que estava lá de pé, em meio à multidão, dizendo, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mudar. Não, agora Caleb já é um ancião, Caleb já tem seus cabelos brancos, Caleb já está avançado de idade, e algumas coisas aconteceram para que isso viesse de fato à tona. Por quê, Jefferson? Estavam dividindo, Josué estava dividindo as heranças entre os príncipes do povo, e havia uma parte da terra de Canaã que ainda não havia sido conquistada, porque lá estavam os gigantes da terra. Porém, a Bíblia vai dizer para nós que Josué, quando está dividindo as partes da herança, Caleb agora já avançado de idade, mas ele ainda estava corajoso, como aquele moço que apareceu lá no meio dos espias. O que Josué e Caleb estão me ensinando no capítulo 14 do livro de Josué? Que independente do tempo que passar, Deus ainda conta com o mesmo espírito forte que temos dentro de nós. Pode passar céus e terra, não importa, pode passar anos, Deus olha para nós e diz assim para nós, ei, que o fogo continue aceso sobre o teu altar, que com o passar dos anos a tua chama não se apague, que com o passar dos anos você não venha decair na sua vida de intimidade, muito menos na sua força para as batalhas. Por quê? Porque aqui Caleb está de pé diante de Josué e diz assim, versículo de número 6, ora, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes que o Senhor em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti, prometeu há 40 anos atrás, e tinha eu essa idade, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia, e me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe respostas como sentia no meu coração. Ele está falando com a alma. A sinceridade desse homem me constrange. Ele continua com a mesma posição de 40 anos atrás, ele não se corrompe com o passar do tempo. E diz o versículo de número 8, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. O versículo 9, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua. Ou seja, Deus garante promessas para quem permanece fiel a Ele com o passar dos anos. E aqui diz o texto, em herança perpétua, pois perseverastes em seguir ao Senhor teu Deus. E agora aqui que eu gostaria de me deter, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a mim, andando ainda Israel no deserto. Agora eis que eu já tenho 85 anos, porém ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou procurando homens que sejam corajosos, que o tempo não os enfraqueça, não os amoleça, não os enrijeça, mas muito pelo contrário, que ainda tenham força para levantar a espada, ainda tenham força para pregar o evangelho, ainda tenham força para ser usados em tempos de crise. Então, qual é a primeira coisa que eu gostaria de refazer ou reformular os senhores? Deus procura homens chamados como Abraão e determinados como Josué e Caleb. A terceira e quarta, ou melhor, a terceira e penúltima
última observação é esta: Deus está procurando jovens, irmãos e irmãs, preparados como Daniel. Aí você pensa e diz: Jefferson, Daniel é exemplo para os jovens, não apenas para os jovens, Daniel é um exemplo para todo tipo de conduta cristã, porque ele era um homem diferenciado de fato. Então por isso Deus procura homens como Daniel e que estejam preparados para toda e qualquer circunstância. Acompanhe comigo, livro de Daniel, o capítulo de número 1, se você pode. O versículo de número 4 nos diz assim: jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que se ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Versículo 5 diz: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. Agora o versículo de número 8 me constrange, porque o texto diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com vinho e nem com ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que não se contaminasse, porque, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que isso significa? Significa que em tempos de escassez e em tempos de crise, em tempos onde não se tem mais homens de postura, homens e jovens com posicionamento, Deus vai chamar homens como Daniel, que não são influenciados. A primeira característica de Daniel é esta: ele está em terra pagã, em cultura diferente, em ambiente diferente, mas ele não se deixa influenciar. Ou seja, Daniel se torna um referencial para o ambiente aonde ele está, a ponto que outros 3 amigos, que você sabe bem quem são, vêm e seguem o mesmo protocolo que Daniel coloca dentro do seu coração. Deus está procurando jovens que não sejam influenciados. Deus está procurando homens e mulheres que sejam influências. Deus está procurando homens e mulheres que não cedam a onda aonde está todo mundo indo. Ah, Jefferson, mas hoje você precisa entender que nós precisamos nos adaptar, nós precisamos ser ajustáveis. Eu preciso dizer uma coisa para você: a porta estreita, ela não passou por reforma e ela ainda continua a mesma. Não apenas a porta estreita, mas o caminho que conduz ao céu, ele não se adapta a ninguém, mas quem quiser acessar o céu terá que entrar e se adequar a ela. E eu preciso dizer, Deus está procurando Daniéis que estão escassos. Há uma pesquisa por aí, e eu não sei quem é que divulgou ela, mas eu vi o nosso pastor presidente Adalberto dos Santos Dutra dizendo que é mais fácil um jovem evangélico entrar para uma faculdade e sair de lá descrente de sua fé, do que chegar numa faculdade e ser testemunho de Cristo. Ou seja, são jovens que são influenciados, jovens que perderam o seu posicionamento, pessoas que perderam a sua real função dentro daquilo que chama-se de reino de Deus. Porém, aqui Daniel começa a me mostrar que, sendo inabalável, que sendo referencial, contagia pessoas para estar próximo dele. E detalhe, esse posicionamento filtrará pessoas para estarem ao nosso redor. Ah, tem gente que pensa que ser influente e ter um monte de gente ao redor é ser influente. Deixa eu dizer uma coisa para você: o fato de estarmos cercados por uma multidão não significa que somos influentes. Quem sabe apenas somos mais um modinha do momento, e daqui um pouco vai aparecer outro melhor do que nós e vai fazer com que a gente passe. Porém, aqueles que de fato estão inabaláveis em Cristo, firmados nas suas convicções, vêm ventos, correm rios, descem as tempestades, ele permanece firmado, ele permanece estruturado. Ah, vem novas teologias, vem novos ensinamentos, vem modismos aqui, vem um coach bonitinho ali, vem lá um teólogo herege de cá, e ele permanece no que ele foi instruído, e ele diz: não, eu não vou abandonar os fundamentos de fé, eu não vou abandonar os velhos marcos que meus pais me ensinaram,
porque isso é que vai me conduzir. E detalhe, todo aquele que é chamado de quadrado no seu ambiente, deixa eu dizer uma coisa para você: continue sendo chamado de quadrado, porque você ainda continua sendo diferente. E o diferente é que de fato é bonito perante Deus, não o bonito que o mundo estipula, mas o bonito do santo, do sacro, daquilo que não deveria nunca, jamais ser mudado. Agora Daniel chega na Babilônia e diz: eu não vou mudar o meu jeito, porque a Babilônia, eu entrei nela, não, é ela que vai mudar por causa de mim. Aí ainda eu quero mais um outro ponto interessante. Qual é ele? Daniel capítulo número 6, se você pode, eu estou dando base bíblica porque eu estou pregando. Daniel capítulo 6 e versículo de número 10. Essa tarde eu pude chorar um pouquinho e ser confrontado por este tão lindo texto. Nos diz assim o versículo de número 10: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou ele em seu quarto, em sua casa, pois ele orava. Havia no seu quarto janelas abertas do lado para Jerusalém 3 vezes no dia, e se colocava de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. O escritor está me dando a ideia de que o que ele faz na Babilônia era um segmento do que ele já fazia em Jerusalém antes de ser cativo. O que é que eu quero trazer aos senhores, jovens, irmãos, irmãs que me ouvem? O que eu quero condizer à sua alma é que Deus está esperando de nós que antes de nós buscarmos uma vida espiritual em meio ao mundo, nós tenhamos uma vida espiritual em particular, o individual, fechar a porta do nosso quarto e orar. Sabe o que é que está em escassez nesses dias? O nosso secreto diante de Deus. O nosso secreto está escasso, o nosso secreto parece que cessou. A Jefferson, impossível, sim, é uma grande verdade. Parece-me que hoje tudo quanto vamos fazer precisa de testemunhas, precisa-se de uma live, precisa-se de 3, 4. Eu vou orar no monte, eu preciso postar que eu estou indo orar no monte. Você que quer oração, escreve seu nome lá embaixo. Eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou publicar para todo mundo, estou saindo de minhas redes sociais, e se você quiser me acompanhar, não. Deus está querendo que a gente volte a ter um secreto, onde ninguém mais precisa ver além de Deus. Queridos, nesse tempo em que estamos vivendo um tempo de hipocrisia espiritual. Sim, hipocrisia espiritual, aonde tudo quanto a nossa mão direita faz, a esquerda sim precisa e deve ficar sabendo. E Deus olha e diz: não, eu não quero que vocês façam algo para mostrar para homens, eu não quero que vocês façam algo para mostrar para alguém, eu quero que vocês voltem ao secreto, porque se alguém te olhar, não te olhará em público, mas ele buscará te ver em secreto. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Daniel não sai gritando para todo mundo: eu tenho a minha vida particular, não. Sabe com o que denuncia que Daniel tem uma vida individual com o seu Deus? A sua conduta diária mostra que ele tinha uma particularidade com o seu Deus, a ponto que causa nos seus inimigos uma incomodação. E eu preciso dizer isto, e receba a autoridade de Deus esta noite para dizer isso mediante a palavra. Todos quantos de fato são íntimos de Deus, são amigos de Deus como Abraão, têm posicionamento como Josué e Caleb, estes não vão ser muito bem aceitos. A sua postura, a sua conduta vai incomodar muitas pessoas. Algumas pessoas não vão aceitar em alguns grupos, algumas pessoas vão até se incomodar e vão querer fazer como os inimigos de Daniel fizeram, arquitetar manhas, artimanhas, política, para que ele seja deposto, para que ele saia daquilo que Deus o colocou. Porém, eu preciso dizer que em tempos onde Deus procura jovens como Daniel, ele se compromete em guardar, em livrar, ainda que caia na boca dos leões. Sabe o que Deus está dizendo esta noite a você? Se você permanece fiel, se você tem secreto comigo, se você se torna alguém literalmente influenciador em meio a um mundo totalmente de deturpação, eu me comprometo com você e te guardo da boca do leão, te livro também da fornalha. Não apenas isso, te exaltarei entre muitos,
e os teus inimigos vão assistir, os teus inimigos vão presenciar, e não importa o que diga. Não é uma palavra de apenas exaltação humana, não é, mas é uma palavra que Deus está garantindo a nós, que aquele que é fiel a Ele, Ele se compromete e se torna fiel também aos seus filhos. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus desde a oração que foi feita pelo nosso irmão no começo desta reunião. Para encerrar, queridos, porque o horário já é chegado, eu quero falar sobre a última característica de um jovem que Deus procura. E qual é ela, Jefferson? Homens, mulheres que são vocacionados como Timóteo. Sim, homens e mulheres que são vocacionados como Timóteo. Mas por que como Timóteo? Timóteo é um exemplo de jovem. Timóteo, ele é nada mais e nada menos do que o filho na fé do nosso grande apóstolo Paulo, uma referência para gerações que virão e que existem nos dias de hoje. Sim, porque o texto vai dizer para nós, no segundo livro, na segunda carta ao Timóteo, que Paulo escreve, o capítulo de número 3 e versículo de número 15, Deus, ou melhor dizendo, Paulo vai trazer agora algumas referências do jovem Timóteo. E qual é ela, Jefferson? O texto diz assim: e desde a tua meninice tu sabes as sagradas escrituras. Deus procura jovens que tenham convicção de que não teremos ministério sem a palavra de Deus. Deus procura jovens, homens, mulheres que tenham convicção de que a palavra de Deus ainda é o fundamento da igreja, e que não deturpa o evangelho, e que não se vende para falsas doutrinas, que não se corrompe em um mundo de intelectualidade, aonde o que vale é: eu preciso passar pelo crivo dos meus pastores, é onde eu preciso passar pelo crivo de doutores que estão sentados ao meu redor. Não, 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 não. Aqui Timóteo dá o testemunho de que para ele ser vocacionado, ele não precisa apenas de um apadrinhamento, ele não precisa apenas de uma direção humana. A maior base que ele tem ele foi criado, pautado nas escrituras. Homens e mulheres que são amantes da palavra de Deus, homens e mulheres que amam essas letras e meditam nela de dia e de noite. O Espírito Santo me traz agora à memória um texto aonde o salmista disse: Senhor, eu busquei te conhecer, e enquanto eu lia as tuas palavras, elas queimavam em mim como fogo incandescente, elas queimavam em mim como fogo abrasador. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Quando eu me deparo com as tuas escrituras, quando eu paro para ouvir de ti, ouvir a tua voz, a minha alma é avivada, o meu ministério é reavivado, recebe óleo, recebe graça. Sabe por que estamos vivendo um tempo onde existem muitas pregações e pouca voz de Deus? Porque muitos deixaram este embasamento para falar coisas sem nexos, pensamentos individuais. Eu acho que é isso, eu penso que é desse jeito. E Deus está dizendo: preciso de jovens, precisam de homens que não se dobrem nada além, nada mais do que a minha palavra, que aceitem apenas a minha palavra, que não se dá a firulas ou a banquetes que o rei põe à mesa. Pode ser um pãozinho seco com água, como foi com o profeta Obadias, mas que se dá ao luxo de dizer: eu não vou vender a minha convicção para qualquer coisa que aparece aí. Eu olho às vezes nas redes sociais e me entristece muito seguidores, professores de heresias que estão se levantando, jovens que olham para a Bíblia e dizem: a Bíblia já não é mais o que ela é para ser, a Bíblia se tornou apenas um composto de livros, blasfemam contra as escrituras. E eu olho e digo: meu Deus, o que será desta geração que está vindo aí, que não se firma mais na palavra, que agora está vindo com palavras de coaches motivacionais, homens que pararam de orar e jejuar pedindo: ó Deus, dai-me uma palavra revelada, dai-me pão do céu, dai-me maná para a igreja.
igreja, homens que chegam na internet e eu preciso dizer isto, chega lá e põe esboço sobre tal coisa e a mensagem vem automática, e parece-me que paramos com o orar, em meditar nas escrituras, em buscar uma revelação de Deus, dizendo: Deus, dai-me uma direção para a tua igreja. Deus está buscando homens que sejam vocacionados pela palavra. Oh, aleluia! Homens vocacionados pelas escrituras. Não apenas isso, Deus busca homens e mulheres que sejam sinceros diante de Deus. Sinceros diante de Deus. Jefferson, qual é o teu embasamento bíblico para dizer sobre isso? 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5, nos diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. A fé não fingida. A fé não fingida. Estamos vivendo um tempo de fé fingida, espiritualidade fingida. E Deus está dizendo: estou buscando gente que dê um testemunho daquilo que de fato são, em cima do altar e fora do altar. Oh, Jesus! Em cima do altar e fora do altar. Escute-me, não adianta este que está aqui em cima pregar bonito, falar bonito, porque oradores bacanas e bons tem aos montes por aí. Tem homens que falam mais bonito, tem a postura mais correta, eles nem soam em cima do púlpito, eu acho isso maravilhoso, mas que simplesmente fingem uma espiritualidade que no dia a dia não convém, não bate. São prostitutos da fé, são literalmente iníquos na sua vida. Aí o que me chama a atenção é que Paulo vai dar testemunho da fé de Timóteo, dizendo: eu me lembro que o que você vive e eu trago na minha memória é o que você vive, você não finge. Os nossos cultos parecem-me, Jesus, eu vou falar, me cobre com teu sangue. Os nossos cultos hoje em dia estão virados em atores. E eu não estou pregando assim apenas porque estou na sua frente. Eu prego como se essa igreja estivesse lotada de gente. E prego com muita ousadia, como se fosse a minha última mensagem. Estamos vivendo um tempo de atores e atrizes de cultos, onde os ministros que estão aqui em cima estão mais preocupados em mover o povo que está lá embaixo. Levante a mão, pegue na mão de alguém, faz isso, faz aquele outro. Ministros que vêm e cantam uma espiritualidade não fingida, cantores que enquanto estão no banco, no púlpito, não oram, não choram, não fazem nada. Aí chega aqui em cima, é só Deus na causa, se quebra, se arrebenta, mas você não vê ele orando uma vez. Você não vê ele chorando, pedindo graça para Deus usar. Quando ele assumir esse altar, ele não tem mais essa consciência, ele não tem mais esse temor. E Timóteo é lembrado e vocacionado por causa da sua fé, que não é fingida. Deus está procurando jovens verdadeiros. Esses dias atrás, pregando em uma igreja, em um culto resumido, alguém chamou a minha atenção no final do culto e disse: Jefferson, eu queria pregar como você. Eu disse: mas pregue do jeito que Deus chamou. Não force ser alguém que você não é. Não queira engrossar a voz, não queira mudar teu jeito, porque se fosse para Deus chamar eu e você para ser parecido com alguém, Ele tinha feito em número de série. E Ele está dizendo: eu quero você do jeito que você é. Eu quero a sinceridade do teu coração, eu quero a sinceridade do teu culto. Eu quero que quando você levante a mão, não levante porque alguém mandou, porque alguém pediu. Levante a mão porque você sente que eu mereço adoração de mãos erguidas. Não levante a mão, não fique de pé apenas porque alguém está te mandando, mas faça porque você sabe que o rei está no ambiente de culto e você precisa ou se jogar no chão ou ficar de pé e adorá-lo. Seja sincero. Oh, glória! Eu não sei se alguém está sentindo isso que eu estou sentindo dentro das suas casas, no ambiente em que estamos. Última característica de um homem vocacionado por Deus, como Timóteo: ele é um combatente corajoso. Sim, um combatente corajoso. Capítulo 4, versículo de número 3, diz o texto. Versículo 2: que pregues a palavra e insistas a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas
e exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas terão ceira, comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio, aleluia, em tudo, e sofre as aflições como bom soldado de Cristo, e cumpre o teu ministério. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te achar dentro dessas 4 características, chamado como Abraão, íntegro como Daniel, vocacionado como Timóteo, e também determinado e corajoso como Josué e Caleb, você não durará muito. Você não durará muito. Eu preciso dizer isso para quem me ouve. Você não durará muito. Porque tempo de profetas e de homens de Deus não é longo, é curto. Ah, Jefferson, mas eu quero que o meu ministério seja longo e profícuo. Deus há de fazê-lo, mas haverá alguns que não haverá tempo. Por quê, Jefferson? Porque um combatente corajoso e destemido, ele fica na fileira de frente, ele não se esconde atrás de ninguém. Um combatente corajoso e destemido, que combate o bom combate da fé, ele não se esconde atrás das fileiras, ele ocupa a sua primeira posição. Há um hino da harpa, que eu não sei qual é, eu acho que é 291, fala que os guerreiros se preparam para a grande luta, e Jesus é o capitão. E numa determinada frase do hino ele diz assim: podes tu também ficar dormindo quando o inimigo ataca o pavilhão. Sabe o que é que eu estou dizendo? Muitos querem serem chamados por Deus, mas poucos de fato serão escolhidos para marcar esse tempo. Poucos serão de fato escolhidos para marcar esse tempo. E alguns aparecerão como uma voz, como João Batista no deserto. Alguns aparecerão como flashes, como foi a vida de Elias. Ninguém sabe nem quem era seu pai, nem quem era sua mãe. Só sabe a origem da sua cidadezinha. Talvez vão dizer assim: ah, conheceu João? Conheci. Quem ele era? Ah, ele era só um pregador. Mas quando ele pregava, Deus usava demais. Ah, quando ele pregava, Deus descia sobre a igreja. Ah, quando ele cantava, acontecia milagres. O ministério de homens valentes não dura muito. De duas uma: ou Deus o toma, ou ele se entrega a ponto de o matarem. Que Deus preserve esta geração que Deus vai levantar. Que Deus preserve. Oh, eu estou sentindo muita graça de Deus. E eu sei que tem homens e mulheres que estão me ouvindo em casa, que estão dizendo: oh Deus, me encontre esta noite. Deus essa noite está passando outra vez e dizendo: estou procurando homens para usar. Estou procurando jovens para usar. Oh, que presença gloriosa. As minhas carnes tremem neste ambiente. Os irmãos que estão aqui nesse ambiente, fique de pé, por favor. Você que está nesse ambiente de culto na sua casa e sente a glória de Deus, e sente a glória de Deus que está pairando. Sim, ela está pairando sobre nós. Sim, ela é real sobre nós, porque eu sinto fluir do Espírito Santo. Eu sinto fluir do Espírito Santo. Essa noite Deus fala aos nossos corações. Essa noite Ele fala à sua alma, homem e mulher que está me ouvindo. E eu gostaria de nesta noite, em rápidas palavras, dizer e fazer um convite. Você que entende que esta palavra foi trazida do céu ao seu coração. Você que entende que esta palavra foi trazida do céu ao seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos e de alguma forma, se você está no culto online, manifestasse aí que você está aceitando Jesus, se essa é o seu propósito de ser usado por Deus. E talvez você pode dizer assim: mas Jefferson, eu já aceitei Jesus. Então você aí onde você está, você vai assumir um novo propósito diante de Deus. Você vai assumir um compromisso novo diante de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo daqui a algum tempo usará esta tribuna para profetizar, para pregar, para ser instrumento para esta geração.
Não apenas isto, mas enquanto eu prego aqui, o Espírito de Deus está me dizendo: eu estou levantando sim uma geração de homens e mulheres qualificados para exercer a minha obra, entregues a ponto de morrerem por mim. E já disse o nosso obreiro no começo desse culto, estamos evidenciando um tempo único de intimidade e de avivamento sobre as nossas casas. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhes dizer. Escreva o que eu vou lhe dizer. Deus voltará a levantar profetas. Deus voltará a levantar profetas, pregadores ousados e intrépidos, mulheres que vão sim se entregar de tal forma que Deus vai transformar o ambiente aonde elas chegarem. Líderes que serão homens e mulheres determinadas. E se você esta noite está aceitando a Jesus como Salvador, e eu quero que você aí onde você está, de fato, faça a sua declaração de fé e diga: eu quero aceitar Jesus. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu quero que o tecladista me acompanhe em um hino. Chama-se Rendido Estou. Me permita cantar. Eu não sou de cantar, mas eu sinto inspiração de Deus para isso. Eu sinto inspiração de Deus para isso. Eu não sei por que Deus está... E quem me conhece sabe que eu não costumo cantar. Mas enquanto eu for cantando, o Espírito de Deus vai atrair pessoas. Vai atrair pessoas. Vai atrair pessoas. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia. Eu sou teu e tu és meu. Cante comigo. Eis-me aqui, rendido estou. Cante, cante que você está se rendendo. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu, oh Espírito Santo. O Espírito de Deus está te atraindo. O Espírito de Deus me autoriza a dizer que vidas estão sendo curadas. O Espírito de Deus me autoriza a dizer que agora jovens estão sendo tocados a ponto que alguns estão falando em línguas nas suas casas. Deus está tocando em línguas eruditas nas suas casas. Agora haverá testemunhos do que eu estou liberando aqui. Não se espante se você for dominado por um espírito de profecia dentro da sua casa. Sim, 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 o Espírito de Deus tem liberdade a isto. Pai, eu oro agora, oramando, eu oro agora com quem está me ouvindo. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão agora recebendo esta palavra. Deus, é tempo de corajosos, é tempo de valentes, ousados, intrépidos, é tempo de determinados, é tempo de obedientes, é tempo de devocionais na tua presença. Ó Pai, aqueles que estão me ouvindo, que recebam esta noite uma carga de unção, uma carga de glória, para este século 21 ser impactado como a geração que Deus está olhando, buscando, procurando, dizendo: eu encontrei alguém, eu encontrei um jovem de Sapucaia, eu encontrei um jovem de Juí, eu encontrei um jovem de Sapucaia,
Sapiranga, encontrei um jovem de Caxias, encontrei um jovem de Porto Alegre, que vai sim, 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 ser um instrumento nas minhas mãos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, seja alcançado por esta palavra, transformado por esta palavra, para a glória do santo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa presença maravilhosa nessa noite, através da sua palavra, que você possa ter recebido nessa noite aí na sua casa. Graças a Deus, meus irmãos, essa palavra, irmão Jefferson, veio do coração de Deus para nós. Nós estamos sim. Hoje, quando ministrava, eu estava pensando de tarde, e a gente tem acompanhado. Parece que essa preocupação das pessoas estão fazendo e estão postando, né? Eu gosto muito de postar meus bolos que eu faço, minhas comidas lá, minhas coisas boas, eu gosto de postar. E é bem boa. E é bem boa. É. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos na segunda parte do nosso culto. Já estamos com o horário bem apertado, mas foi elaborado algumas perguntas essa semana e nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Eu gostaria de ouvir meus companheiros também sobre o que é o avivamento. E eu já quero fazer duas perguntas já de largada. O que é o avivamento e por que tarda o avivamento? Por que ele tarda? Nós estamos vivendo, eu acredito que os momentos finais da igreja, e é onde já está acontecendo um grande despertar. Nós temos visto, acompanhado jovens, esse ano ainda. A gente visitou algumas congregações e eu pude ver alguns jovens dirigindo o culto que outrora eram tímidos, envergonhados, e para mim isso já é um avivamento. Isso para mim já é um desenvolvimento espiritual na vida desses jovens. Eu gostaria nesse momento de compartilhar com os meus companheiros aqui e ouvir da parte deles o que eles têm para acrescentar, o que é o avivamento e por que ele tarda. Então, que os nossos irmãos já colocaram, eu gostaria só de acrescentar que avivamento ele é avassalador. Esse avivamento ele é espantoso. E quando eu digo que ele é espantoso, de fato é. Se você acompanhar a história dos avivamentos, você vai ver que a história nos diz que John Wesley, ele era um camarada que pregava, mas numa determinada ocasião ele foi convidado a visitar uma cidade e uma fábrica. E a história diz que ele entrou na fábrica e cruzou entre o maquinário e ele não pregou. Mas como ele estava experimentando avivamento, as pessoas simplesmente se jogavam no chão, choravam e gritavam confessando seus pecados. Como eu disse, avivamento é avassalador. Avivamento não precisa-se de multidão. Eu estava pregando esses dias em um culto de ensino. Eu disse isso, avivamento não depende de multidão. Avivamento às vezes pode estar acontecendo dentro de mim, dentro de você, de forma individual, mas para alcançar um todo. E a forma que começa sempre é como os nossos pastores já disseram: arrependimento, confissão de pecado, reuniões banhadas à oração, regadas à oração, mensagens regadas a Cristo, regadas de Cristo, mensagens que deixam de ser egocêntricas e passam a ser literalmente divinas, inspiradas, que confronta e às vezes até constrange. E assim como médico, eu vou encerrar minha fala dizendo que avivamento é Deus sendo um cirurgião. É Deus sendo um cirurgião, aonde ele vê alguém com câncer e ele olha e diz assim: se eu botar apenas um emplasto e passar uma pomada, vai até dar uma aliviada na aparência, mas como eu sou o Deus que conhece o que tem lá dentro, e tem câncer lá dentro, eu vou tirar, vou cortar fora e vou raspar até o osso, para que quando vier de volta, vai vir são, vai vir curado. Isso é avivamento. Avivamento traz para fora aquilo que é de ruim, tudo aquilo que é de ruim, e o que fica aqui dentro, literalmente, que começa a ser gerado de fato é o genuíno evangelho, a ponto que se eclode e começa a alcançar vidas.
Isso é avivamento. A gente teria algumas perguntas ainda para responder, mas no momento oportuno nós estaremos respondendo, estaremos postando lá na página da UMADS. Nós vamos encerrar esse culto e nós vamos orar por todas aquelas pessoas. Deixa eu colocar aí. Por todas aquelas pessoas que manifestaram pedidos aqui, pedindo socorro. Eu não vou citar o sobrenome dessa pessoa aqui, por ética, mas eu vou falar o primeiro nome dela, Jéssica. Ela pede oração porque está angustiada. E nós vamos orar para que o Deus que nós servimos visite a tua casa, e mais do que uma visita, que Ele faça uma morada e que Ele arranque essa angústia, essa opressão e tudo aquilo que te traz medo, tudo aquilo que te traz dor. A Bíblia vai dizer que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. O Jesus que nós estamos falando aqui vai fazer uma morada na tua casa, Jéssica, e a gente vai levar esse papel para casa aqui, e nós vamos orar por você, nós vamos te adotar em oração. Quero dizer para ti, Jéssica, que você não está sozinho. Tem uma igreja orando, tem uma juventude orando aqui. E Deus, Ele se agrada quando a gente faz conhecidas as nossas súplicas, as nossas orações, quando nós expusemos os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e nós depositamos aos pés da cruz. E você está fazendo como Pedro nos ordenou a fazer, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Jesus tem cuidado de nós. Também oração por Adenírio, Sadi Dias. E mais uma vez, parabéns, Marisa, por ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado a você que estava orando, estava intercedendo. Obrigado a você que enviou suas perguntas, que colocou uma mensagem de incentivo para nós. Amanhã, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o culto da família. Nós vamos orar agora, que a bênção do Senhor esteja sobre você, que Deus lhe dê uma noite abençoada, uma noite de paz. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, quem sabe até o dia de hoje você estava chorando, mas vai amanhecer e o sorriso vai voltar para os seus lábios de novo. Vamos orar? Muito obrigado, irmão Jefferson, querido amigo, irmão Ezequiel, uma alegria. Todos os companheiros, os músicos, os irmãos da técnica, o pastor Emerson, e agradecer também o pastor João pela oportunidade, pela confiança que ele tem depositado no nosso departamento. Obrigado a todos os companheiros, líderes de jovens que estão lá nos seus lares nos acompanhando. Em breve nos reuniremos e lhe abraçaremos, né? A gente já está com saudade de vocês. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós queremos mais uma vez no encerramento desse culto te louvar pela tua presença, te louvar pela palavra que foi ministrada aqui. Nós queremos te agradecer pela vida da Marisa, que reconheceu, Senhor, que tu é o Senhor e Salvador da sua vida. Escreve o nome dela no livro da vida, apaga todos os pecados dela, perdoa os pecados dela, Senhor. Ajuda ela, ajuda a sua família, Senhor, e que ela possa desfrutar dessa paz, e que ela possa desfrutar, Senhor, dessa alegria que é te servir. Que a tua graça acompanhe a tua filha agora, Senhor. Abençoa o lar dos internautas, Senhor. Todos aqueles que estão na sua casa agora, Senhor. Eu quero te pedir, visita esses lares e permaneça com eles, Senhor. Fortalecendo, animando, ajudando, dando graça para continuar. Graça para continuar acreditando nas tuas promessas. Graça para continuar marchando, Senhor. Jesus, abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada moço, a cada moça, a cada adolescente, a cada internauta, Senhor. Quero agradecer também e pedir a tua bênção, Senhor, sobre os profissionais dos volantes, sobre os profissionais da saúde, pela polícia civil, pela polícia militar, pelos bombeiros, Senhor, por aquelas pessoas os funcionários que trabalham nos postos de saúde, que trabalham nos mercados, Senhor. Jesus, obrigado pela vida deles. Eu quero te pedir, Senhor, da graça, imuniza, dá saúde, Senhor, dá força para eles, Senhor. Abençoa o presidente da república, Senhor, abençoa, Senhor, ele, o governador do nosso estado, o prefeito da nossa cidade. Jesus, abençoa as autoridades civis, Senhor, cada ministro, cada pessoa que está envolvida no combate a esse vírus, Senhor.
Jesus, sabemos que é um tratar teu com a igreja, sabemos, Senhor, que é um tempo de a gente te buscar mais, Senhor. Muitas pessoas que estão no Congresso, que estão no Senado, muitas pessoas que estão no Judiciário que não te conhecem, Senhor, mas não interessa, uma palavra que tu liberar naquele lugar é suficiente, Senhor, para mudar o quadro, Senhor. Eu sei que quando tu bradar do céu, eles vão ouvir a tua palavra, Senhor, e vão reconhecer a autoridade única que há em ti, Senhor, e eles farão aquilo que te apraz, aquilo que é necessário fazer pela nossa nação. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor, e sara e cura a nossa terra, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, que Deus te abençoe.